Olá pessoal, bem-vindo ao canal Cristocêntrico, Cristo no centro de nossas vidas. E hoje vamos falar, Deus ouviu e Deus ouve, as nossas orações e precisamos também entregar o nosso culto verdadeiro ao Senhor. E vamos abordar alguns temas, bastante interessantes aqui. O verdadeiro culto, ele nasce da dor, ele envolve uma entrega total. O verdadeiro culto, ele é espiritual, ele não é religioso. O verdadeiro culto, ele gera transformação. O verdadeiro culto, ele precisa ser cumprido com fidelidade. E o verdadeiro culto é um cântico de nossa alma ao nosso Criador. Vamos entender aqui o verdadeiro culto, ele nasce da dor, Antes estávamos perdidos no mundo, mas o Senhor nos resgatou, E o texto aqui de 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 10, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana estava buscando a sua vitória e ela queria um filho, Lembramos que o texto diz que Deus cerrou a madre de Ana. Então, Deus tinha um propósito na vida de Ana. E somente quando ela chega no templo e se derrama ao Senhor, ela ora ao Senhor. E o mais importante, Ana, ela não levou máscaras para a presença do Senhor. Ela ali se derramou ao Senhor em oração, e o texto diz que ela estava tão amargurada de alma que ela orava e a sua voz não saía, apenas seus lábios se mexia. Ela ali estava tão quebrantada que ela entregou a sua alma em oração. E o verdadeiro culto, ele começa quando paramos de fingir e abrimos o nosso coração diante de Deus. Então, se estamos com uma dor, precisamos abrir o nosso coração diante de Deus, entregar para Ele toda a nossa amargura, toda a nossa dor, toda a nossa depressão, e precisamos deste tempo, porque Deus ouve as nossas orações quando nós entregamos um verdadeiro culto ao Senhor. Próximo tema, o verdadeiro culto, ele é espiritual, ele não é religioso. Tem uma frase que eu lembro até hoje, o pastor Wagner disse que a conversão nos tira da lama e a santidade tira a lama de nós. Porém, a religiosidade, ela coloca uma veste limpa num corpo sujo, Então, vamos buscar essa santidade, e não essa religiosidade, E em 1 Samuel, no capítulo 1, de 13 ao 16, tá lá o texto, que Eli pensava que ela estivesse embriagada, O sacerdote não entendeu Ana, seu culto era íntimo, intenso e incomum. Ele não se encaixava no molde tradicional. Ana estava se derramando ao Senhor. Ana estava buscando a presença do Senhor, estava buscando relacionamento com Deus. E ela estava mostrando o seu verdadeiro culto, que a situação em que ela estava, ela não estava mais admitindo aquela situação. Se Deus era um Deus verdadeiro, um Deus que busca essa intimidade com o seu povo, então ela estava ali se derramando e prestando o seu culto. Eli, como era um sacerdote ao qual fazia muita vista grossa, um sacerdote a qual já não estava agradando tanto a Deus, ele não entende aquilo que Ana estava prestando, o culto que Ana estava prestando, Isso só mostra que o homem, ele vê a aparência, mas Deus vê o nosso coração. Então é por isso que precisamos se derramar de todo o coração, precisamos buscar a presença do Senhor cada vez mais, não buscar com religiosidade, Buscar com espiritualidade. Vamos buscar a Deus em espírito, adorar Ele em espírito e em verdade, E não se trata de postura, roupa ou estilo, mas de um coração alinhado com o Espírito de Deus. Então, precisamos buscar, Um coração alinhado. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, precisamos buscar cada vez mais a presença de Deus em nossas vidas,
tá? E se afastar da religiosidade. O verdadeiro culto, ele gera transformação. 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 18. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Depois que Ana se entrega ao Senhor, depois que Ana se derrama aos pés do Senhor, nós vemos que assim que ela sai do templo, ela já estava com um semblante que não era mais triste, mesmo que ela não sabia ainda se ela tinha recebido aquilo que ela pediu em oração. Mesmo assim, a presença do Senhor já tinha mudado seu semblante, né? A presença de Deus, ela é diferente. Ela não tinha um filho ainda, né? Ana buscou-se e ela emprestou um culto tão verdadeiro a Deus, que ela fala que se o Senhor desse um filho a ela, ela o entregaria para a presença do Senhor. Então, ela não tinha o filho ainda, mas tinha a paz, que excede todo o entendimento. Quando o culto ele é verdadeiro, ele gera essa transformação. Não é somente mais um culto quando vamos para o culto, né? E esse culto não traz aquela presença de Deus em nossas vidas. Significa que você não está prestando um culto verdadeiro. Porque um culto verdadeiro, ele gera transformação, ele muda o interior antes de mudar o exterior. Quem cultua de verdade não volta do mesmo jeito. Se você está voltando do mesmo jeito, é porque você não está prestando o verdadeiro culto. Você está buscando um culto, só que você tem que prestar o culto. Deus transforma a alma antes de mudar a situação. Quando você adora verdadeiramente, Deus ele transforma a sua alma antes de mudar a situação. Você já vai para casa sabendo que você já recebeu a sua vitória. O verdadeiro culto é cumprido com fidelidade. 1 Samuel, no capítulo 1, 27 ao 28, diz assim: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fiz, por isso também ao Senhor o entreguei. Né? Ana, ela recebe do Senhor, né, a sua bênção. O menino, ela engravida e dá à luz a Samuel. E por este menino que ela orava, o Senhor o concedeu e ela também entregou ao Senhor. Ela cumpre o voto. Ela não se apega à bênção, mas se apega a Deus, o Deus que deu a sua bênção, né? Entrega Samuel no templo como um ato de adoração, né? Enquanto as pessoas levavam, né, um cordeirinho para sacrificar, uma pomba, ela levou Samuel, que era um profeta, que foi um sacerdote e que também foi um juiz em Israel, né? Foi uma bênção triplicada. E o verdadeiro culto continua mesmo depois da promessa cumprida. Não é só gratidão de palavras, mas de ações, né? E o verdadeiro culto é um cântico de nossa alma. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor. Então o verdadeiro culto, ele tem que ser um cântico de nossa alma, né? Ana não ficou com a bênção para si. Ela fez do seu testemunho uma canção. Seu louvor exalta quem Deus era e não apenas o que ele fez. Nosso culto deve exaltar a glória de Deus acima de nossas histórias pessoais. A adoração não é sobre nós, é sobre Ele e para Ele, e tudo é por Ele. Então, irmãos, ficamos com essa palavra. Vamos entregar o verdadeiro culto ao Senhor. Vamos entregar ao Senhor nosso coração, vamos deixar derramar, porque um verdadeiro culto, ele gera transformação em nossas vidas. E como o significado do nome Samuel, Deus ouviu e Deus ouve as nossas orações. E Ele quer que nós entregamos um verdadeiro culto em espírito e em verdade. Amém? Então que essa palavra fique nos vossos corações e eu agradeço. Até mais. Tchau, tchau.